lá, Josias, começo com você. O que significam esses números apresentados pelo Tiago Erdi e essa reportagem? Precisa ser investigado, os indícios são eloquentes, o Tribunal de Contas do município já levantou isso, nós já tratamos aqui desse assunto em outras oportunidades, e a cada dia, sempre que você puxa um novo fio de meada, a coisa fica mais grave do que no levantamento anterior. E nessas grandes emergências que afligem São Paulo, o que fica claro é que, enquanto o paulistano verte lágrimas, a prefeitura derrama verba pública em contratos que estão crivados de suspeição. Nessas licitações emergenciais realizadas na gestão do Ricardo Nunes, as empresas não enfrentam concorrência, elas celebram acordos para eliminar a competição. E essa reportagem do UOL, essa mais recente reportagem do UOL, sinaliza que a moralidade é uma virtude que está ameaçada de extinção na prefeitura. Na gestão do Ricardo Nunes, os negócios com indícios de combinação somam 4,3 bilhões. Isso dá 87% do total contratado emergencialmente. É, eu estava refletindo sobre isso mais cedo, Fabíola, eu concluí que se a responsabilidade e a prudência marcarem um encontro na prefeitura, vão cair no buraco assim que chegarem. E talvez abra-se uma licitação emergencial para fechar o buraco. A prefeitura se revela incapaz de planejar obras em encostas, margens de córregos, galerias fluviais, passarelas, pontes, mas os planejadores da prefeitura são geniais na organização dessas concorrências emergenciais que são isentas de competição, não tem competição. Então, o curioso é que o prefeito foi procurado e ele delegou as explicações a esse secretário municipal de infraestrutura, o Marcos Monteiro, que foi ouvido pela reportagem e se declarou surpreso. Não sei de onde vem tanta surpresa, porque já foram feitas várias reportagens sobre os levantamentos realizados pelo Tribunal de Contas. Isso não é novidade. Aí o secretário da prefeitura pergunta: o que se pode fazer para controlar isso? Ele pergunta: o que é que você pode fazer para controlar isso? Ele fala: nossa obrigação é tentar entender a dinâmica das coisas e tentar evitar. O bloqueio de negócios assim tão mal cheirosos, isso é uma obrigação da administração pública. E quando o Estado se limita a tentar evitar, se limita às tentativas para evitar o problema, aí mesmo é que a honestidade acaba caindo em tentação. Então, é um caso grave. Não é aceitável a alegação de surpresa, porque isso já foi abordado em outras reportagens. Há levantamentos, cobrança do Tribunal de Contas, então não dá para alegar a surpresa. E o que é surpreendente aqui, Fabíola, é que nunca se fala em anular os procedimentos, em suspender os pagamentos. A coisa é tocada pela Prefeitura como se nada tivesse sido descoberto sobre a falta de transparência e de competição nessas licitações. Então é tudo muito escandaloso. E é claro que esse é assunto explorado politicamente, né? Eu acho que está aí já algo que vira sendo alvo dos adversários políticos dele. Tabata Amaral, por exemplo, já colocou nas redes sociais a reportagem, inclusive do UOL, e falando: olha, essa é a prefeitura do Ricardo Nunes, 223 contratos emergenciais e 4 bilhões e 300 milhões de reais do bolso dos paulistanos simplesmente torrados em esquemas suspeitos de corrupção. Aqui ela fala, esquema suspeito de corrupção, comandados por um grupo que quer se perpetuar no poder a qualquer custo. Chega! São Paulo não pode mais permitir tanto absurdo. Está aqui a deputada federal Tabata Amaral, que é uma das pré-candidatas à Prefeitura de São Paulo. Guilherme Boulos ainda não se pronunciou sobre isso nas redes, estava procurando aqui, mas ainda não vi um pronunciamento dele. Isso vai ser explorado politicamente, Otales? O que essas informações e essa reportagem pesam contra Ricardo Nunes? Bem, esse post da Tabata já mostra que vai ser explorado politicamente. Agora, explorações políticas à parte, o fato é que esse tipo de, de concorrência, esse tipo de obras com indícios
de corrupção, etc., não surpreendem ninguém. Entra governo, sai governo, entra prefeitura, entra gestão, sai gestão. É, aparecem casos assim. E para tentar explicar ao leitor incauto, a quem esteja assistindo e que não entende, porque há pessoas que se perguntam assim: vem cá, por que que uma empresa vai abrir mão de concorrer? A resposta é simples. Ela abre mão de concorrer em geral nos outros. Não estou dizendo que foi esse caso, até para que não venham já me processar. Mas em outros casos, que já foi levantado todo, e que são casos semelhantes, em outros governos, mas que são semelhantes, de você ter duas ou três empresas concorrendo e uma abre mão, e duas abrem mão, tá? Em geral é o quê? É um conluio já do governo com as empresas, e o governo superfatura a obra, vai sobrar um dinheirinho ali, além do que a que vencer vai gastar, esse dinheirinho que sobra já vai para quem abre mão, ou então, se não for nesse caso, já fica combinado que vai ter outra obra que vai para outra empresa e está tudo acertado entre eles. Então, abre-se mão porque vai se levar alguma graninha, e essa graninha quem paga é a viúva. E outra coisa curiosa é, nessas armações é que cada governo tem as suas empresas. Sai um governo, aí aparecem novas empresas. É BIB Engenharia, BBC Construções e a Bicom Engenharia. Eu não conheço. A gente não conhecia muito antes. Agora, no governo Nunes, aparece. Aí sai o governo Nunes, entra outro governo, aparecem novas empresas, sendo as empresas que levam as obras públicas. É claro, sempre tem uma proximidade entre essas empresas e o governo, de alguma forma, acaba se encontrando essa proximidade. Então, é curioso também a postura cândida do secretário, que se diz surpreso. Eu digo ao secretário: secretário, eu não me surpreendi nem um pouco. Isso já ocorreu várias vezes, e está ocorrendo agora uma licitação, sem licitação, né? Obras com concorrência suspeita. Ô, José, Indícios. uhum. O José, você falou da gravidade e tudo mais, mas você acha que isso acaba tendo um impacto político? Os eleitores ficam atentos a essa quantidade de dados? Isso pode impactar a reeleição, a possibilidade de não reeleição de Ricardo Nunes? Deveria impactar, né, Fabiola? Não estou dizendo que o prefeito não deve ser reeleito ou deve ser eleito. Não. Estou dizendo o seguinte: um eleitor que se preze, ele precisa levar em conta as informações sobre a gestão de um prefeito que é candidato à reeleição. Isso é parte da educação política de uma sociedade. Você não pode desprezar fatos relevantes como esse, e isso é muito relevante. O que é que nós estamos dizendo aqui? Existe uma secretaria que cuida da infraestrutura no município, e esta secretaria está fazendo 80% dos seus contratos de forma emergencial em procedimentos licitatórios em que não há concorrência. Então, há sinais muito evidentes de uma combinação entre as empresas, para que determinadas empresas prevaleçam sobre as demais. Isso é comum na administração pública. Agora, não é comum que um eleitor, diante de um caso como esse, não exija explicações de um candidato à reeleição. Então, é preciso exigir que o prefeito se explique. Neste caso específico, na última notícia veiculada pelo UOL, ele nem quis falar, ele terceirizou lá para o secretário de Infraestrutura a resposta. E o secretário se disse surpreso. O que é que nós podemos fazer? Podemos até nos informar e tentar evitar. Não, é muito mais do que isso. Tem que, havendo indício de irregularidade, tem que suspender o contrato, tem que verificar se é possível suspender o pagamento para exigir a elucidação do caso, eventualmente até reivindicar devolução de dinheiro. Não dá para simplesmente dizer, então vamos nos inteirar e tentar evitar casos futuros. Então, é preciso sim, Fabíola, para responder objetivamente a sua pergunta, é preciso que o prefeito seja chamado a se explicar. Se ele não se explica agora, durante a campanha, é preciso cobrar dele isso, e, evidentemente, os seus rivais farão essa cobrança, e vamos ouvir o que o prefeito tem a dizer.
Independente do que ele disser, isso pode sim impactar no voto do eleitorado paulistano. Estamos falando da principal cidade do país, a mais desenvolvida, a mais rica, e não seria razoável que o eleitor dessa cidade negligenciasse esse tipo de informação. Esse tipo de informação precisa sim compor a decisão de voto do eleitor em qualquer lugar do país.